Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana. Hoje nós vamos estudar sobre os encontros vocálicos. Na estrutura das palavras é possível perceber que as sílabas, algumas vezes, possuem um encontro de duas ou mais vogais. Esses encontros vocálicos se realizam a nível fonético e fonológico, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Para iniciar, é importante nós retomarmos um conceito que nos auxilia na identificação desses encontros vocálicos, que é exatamente o conceito de semivogal. A gramática nos diz que uma vogal vai ser classificada como semivogal quando, no caso das vogais I e U, que são as que se classificam como semivogais, elas serão semivogais quando se encontrarem com uma outra vogal e juntas formarem uma sílaba. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas vogais, elas precisam ter uma característica específica em relação aos fonemas que as representam, para que elas possam ser caracterizadas como semivogais. Então preste atenção que nós não estamos falando de letras, nós estamos falando de sons. Então, se eu pronuncio o som I e U numa sílaba e esse som se encontra com o som de uma vogal, de uma outra vogal, eu vou classificar as vogais I e U como semivogais. Vamos ver isso em algumas palavras. Na pronúncia da palavra rio, nós falamos os fonemas Y, representado pelo I. Ela representa a vogal I, a letra I, e o fonema que parece com a letrinha W, mas é o som U. Eu não falo rio, eu falo rio. Portanto, nessa palavra eu tenho a presença de uma vogal I. Ela não é uma semivogal, porque a regra diz que ela será semivogal se ela estiver acompanhada de uma vogal. E não é o caso. Aqui eu tenho a presença de duas semivogais. Mas, professora, você não disse que só as vogais I e U podem ser classificadas como semivogais? Sim, mas perceba que eu não estou falando de letra, eu estou falando de som. Então, na pronúncia, eu trago a minha vogal U, o som que representa a vogal U. Então, tenha muita atenção para identificar esse encontro vocálico. Neste caso aqui, eu não tenho a presença de uma semivogal. Eu tenho a presença de duas vogais, a vogal I e a vogal O. Na palavra riso, a mesma coisa. A regra diz que para ser semivogal, eu vou precisar de acompanhamento de uma outra vogal. Nesse caso, as duas estão sendo acompanhadas por consoantes. Já em herói e em vários, o meu I será uma semivogal. Vamos ver por quê? Quando eu pronuncio herói, perceba que eu não tenho a pronúncia do som específico da vogal U, mas eu tenho aqui um O aberto. Então, eu tenho acompanhamento de uma vogal propriamente dita. Então, o meu I será classificado como uma semivogal. Da mesma forma com a palavra vários. Perceba que eu também tenho a pronúncia do O propriamente dito, fechado, vários, e não vários, como é o som da letra U. Portanto, eu também vou ter a presença de uma vogal, que é a vogal O, e o meu I está acompanhando a vogal? Está. Portanto, ele será uma semivogal. Agora, veja a diferença aqui na pronúncia dessas palavras. Eu tenho aqui paz e país. Percebeu que na pronúncia de país, as duas letras são pronunciadas juntas? E país?
há uma divisão. Eu pronuncio país, não é? Então, aqui eu tenho a presença de uma vogal, que é a vogal A, e o meu I é uma semivogal. Já em país, perceba que o A forma uma sílaba e o I forma outra sílaba. Segundo a regra, para ser semivogal, na união com uma vogal, ele precisa formar uma sílaba só. Então, de cá, eu tenho um I vogal. Então, qual é a regra? Além de acompanhar uma vogal, ele precisa formar uma sílaba só para ser semivogal. Em relação aos encontros vocálicos, eu posso ter a presença de ditongos, de tritongos ou hiatos. Perceba aqui na palavra pau. Aqui eu vou ter a pronúncia das duas letras representantes de sons vocálicos juntas. Elas não irão se separar. Portanto, eu tenho a presença de uma vogal e olha o som representado por esse fonema que graficamente tem como correspondente nessa palavra a letra U, que é, no caso, uma semivogal. Paraguai. Aqui eu tenho a presença de 3 letras que representam foneticamente sons vocálicos. Então, eu tenho a letra U, tenho a letra A e tenho a letra I. Segunda regrinha, eu preciso de uma vogal acompanhando os sons U e I para classificá-los como semivogal. Então, nessa palavra eu tenho uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, representando o meu encontro vocálico. Por último, país, que foi a palavra que nós analisamos anteriormente, nós vamos ter aqui um encontro vocálico, porém, nesse encontro eu não classifico o I como uma semivogal. Por que não? Porque ele forma uma sílaba independente da vogal que ele acompanha. Então, nessa representação, eu tenho as 3 possibilidades de encontros vocálicos: o ditongo, o tritongo e o hiato, que nós vamos ver detalhadamente a seguir. Como a gente viu anteriormente nos exemplos, nós vamos ver que o ditongo é o encontro entre uma vogal e uma semivogal ou uma semivogal e uma vogal. Então, olha aqui um exemplo. Eu terei um ditongo decrescente quando a minha vogal aparecer primeiro. Então, nesses exemplos, cai, deu e viu, todas essas letras que representam sons vocálicos, representam graficamente sons vocálicos, eu terei a presença de uma vogal. Lembrando que a vogal seguinte é classificada como semivogal porque possui os sons representados por esses fonemas I e U e estão acompanhados de uma outra vogal. Interessante que na última sílaba o I é uma vogal e o U é uma semivogal. Mas o que é vogal? Vogal, pessoal, é aquele som que dá base à sílaba, é o som mais forte. Nós dizemos que essa vogal é silábica e a semivogal, ela é assilábica, porque não é ela que dá mais voz à sílaba, não é ela que tem mais tonicidade. Perceba que quando nós pronunciamos cai, o som mais forte é do A, deu, o som mais forte é do E, viu, o som mais forte é do I. Então, elas são vogais por isso. E as semivogais, elas só estão de acessório dessa vogal, que é ela que dá a base para a minha sílaba. Então, ditongo decrescente
é aquele que possui na ordem do encontro vocálico a construção vogal mais semivogal. Já o ditongo crescente é o contrário. Quem vai aparecer agora é a minha semivogal. Eu vou retornar um pouquinho. Ficaria muito difícil, teoricamente, né, de classificar esse ditongo como um ditongo decrescente, não é mesmo? Mas como que eu devo observar qual vai ser a classificação do meu ditongo? Pelo som. Quando nós falamos de encontro vocálico, nós estamos falando diretamente da pronúncia das sílabas, da pronúncia das palavras. Eu preciso prestar atenção na tonicidade. Qual é a tonicidade mais forte que prevalece nessa sílaba? Se é do I ou do U. Se é do I, então eu terei uma vogal estruturada no I. Se é do U, em outras palavras, em outros exemplos, então teria sido o U a vogal. É o que ocorre aqui, ó. Quando a semivogal anteceder a vogal, eu terei um ditongo crescente. Então, olha, série. Perceba que agora a estrutura da minha sílaba vai recair na última vogal. Ela é o som mais forte, portanto o meu é uma vogal. E o I, representando o fonema I, acompanhado de vogal, ele é classificado como uma semivogal. Colégio, aqui também eu terei a representação de uma semivogal, que na sílaba onde se encontra o ditongo é o som mais fraco, e o O vai ser a minha vogal. Água. Perceba que na pronúncia desse ditongo, a vogal mais forte, de maior tonicidade, é a vogal A. Portanto, o meu U é uma semivogal e o A é uma vogal. Frequente. Quase não dá para perceber o U na pronúncia dessa palavra. Portanto, aqui eu terei a presença de uma semivogal e da vogal E, que dá base para essa palavra, para essa sílaba. Então, é importante ressaltar que na identificação dos encontros vocálicos, nós temos que prestar atenção à tonicidade das sílabas. Além da classificação de ditongos crescentes e decrescentes, nós também temos os ditongos orais e os ditongos nasais. O que quer dizer isso? Nós vamos prestar atenção nas vogais que compõem esses ditongos. Se elas forem orais, então eu terei um ditongo oral. Os exemplos mais comuns de ditongos orais estão representados por esses fonemas. Então, olha, pai, eu tenho aqui o encontro da vogal A com a semivogal I, e esse som AI é representado por esse fonema. Mal, a mesma coisa. Eu tenho o encontro vocálico AU e a representação do fonema. Sei, a mesma coisa. Perceba que na pronúncia o meu ele é fechado. Então, no fonema eu também terei a representação desse som fechado. Papéis. Aqui eu tenho o encontro vocálico, vogal e semivogal, com a representação do fonema. Seu, o encontro entre a vogal E, né? E a semivogal U, com a representação do fonema eu. Céu. Agora eu tenho uma pronúncia aberta da minha vogal, acompanhada da semivogal U, e essa presença aberta, esse som aberto, é representado pelo fonema eu. Viu. A mesma coisa. Eu tenho a presença aqui de uma vogal mais uma semivogal. Como que eu sei que o I dessa palavra é vogal? Pelo som mais forte. É ela que dá base para a construção da sílaba. E aqui a representação do som no fonema IU. Foi, a mesma coisa. A presença aqui do encontro vocálico, e eu vou ter aqui a representação do meu fonema, né? Veja que lá
na conceituação da semivogal, ele diz que eu tenho que ter a presença de uma vogal e de uma semivogal representada por esse som. Então tá aqui a construção vogal mais semivogal. Importantíssimo o reconhecimento desses sons e principalmente saber identificar qual deles dá base na formação da sílaba, o que vai dizer se um é vogal e o outro é semivogal. Herói, aqui nós temos a sílaba com o O aberto e a representação do fonema. Voo, a mesma coisa. A sílaba composta de um encontro vocálico, um ditongo oral, com uma vogal oral, mais uma semivogal. E azuis, a mesma coisa, eu tenho a presença aqui de um fonema U e o fonema I, representando uma vogal, mais uma semivogal. Como eu disse, é possível termos também os ditongos nasais. Esses ditongos nasais terão na sua estrutura a presença de uma vogal nasalizada, que nós utilizamos dessa parte do aparelho fonador para falar mãe. Perceba que quando nós pronunciamos a palavra mãe, o som é nasalizado. Portanto, eu vou ter a presença de uma vogal nasal e uma semivogal. Vamos prestar atenção nessa palavrinha? Veja que a letra é, mas o som é o som I, representado pelo fonema característico de uma semivogal. Mãe, eu tenho uma vogal nasal e então eu terei uma semivogal que acompanha formando o encontro vocálico, que é o ditongo. Cãibra, a mesma coisa, o mesmo som, mas com uma representação de letras diferentes, mas que fazem parte do mesmo grupo de ditongos, com o A nasalizado mais o I, característico da semivogal. Mão, veja que lá na regrinha dizia que deveria ser o som da letra U. Nós não falamos ma-ó, mas mão. Veja que aqui dentro eu tenho o som U, característico aqui da formação do meu ditongo, numa vogal nasalizada e uma semivogal no som do fonema U. Vem! Aqui nem aparece a representação escrita da vogal, professor. E agora? Como eu disse, esse encontro vocálico é a nível fonético. Então, eu preciso prestar atenção no som que eu expresso. Então, vem, eu não falo vem, em. Eu falo vem. Então, tem um I aqui, um som I, né, na minha pronúncia. Portanto, eu vou ter a presença de um encontro vocálico nasal. Põe, a mesma coisa. Não está representado graficamente pela letra I, mas o som é de I. Sermões, a mesma coisa. Mui, eu tenho a presença aqui de uma vogal nasalizada e uma semivogal. Muito, também uma vogal nasalizada e uma semivogal, que são características dos ditongos nasais. O outro encontro vocálico que nós vamos ver é aquele que nós conhecemos como tritongo. E o tritongo, ele é composto de um encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal. Então, é um sanduíche de vogal. Vamos ver o exemplo aqui com os ditongos orais. Veja aqui que na pronúncia da palavra Paraguai, quando nós pronunciamos a última sílaba, nós percebemos que o som mais marcante dela é a vogal A. Quando eu digo som mais marcante, eu já digo que essa vogal é aquela que dá base para a formação silábica. Então, as outras que a acompanham são semivogais. Além disso, elas são representadas exatamente pelos fonemas que nós vimos lá no início da aula, o fonema U e o fonema I. Então, a união dessa semivogal com a vogal e a outra semivogal
vai dar característica a um tritongo oral. Olha os outros exemplos. Averiguei. Perceba que a pronúncia do E é uma pronúncia fechada e é a pronúncia que dá base à última sílaba dessa palavra. Portanto, eu vou ter aqui a presença de uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal, o que vai dar característica a um tritongo oral, porque a vogal que dá base a essa sílaba, ela é oral. Olha a representação da pronúncia fechada do E. Delinquiu, a mesma coisa. Eu tenho a presença de uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal. Um tritongo oral. Enxaguou, a mesma coisa. O O é o que vai me dar base para a formação da minha sílaba. É uma vogal silábica. O restante será semivogal, caracterizando o tritongo oral. Vamos dar uma olhadinha nos nasais. Assim como os ditongos, o que vai dar base na construção da sílaba é uma vogal nasal. Então eu tenho saguão, o A é a vogal que dá base e ela está entre duas semivogais. Portanto, tritongo nasal. Ninguém. Dá uma olhadinha nessa palavra, muita atenção aqui. Como foi dito durante toda a aula, eu preciso prestar atenção no som. Cuidado, a grafia pode te enganar. Graficamente, nós não temos a presença de outra vogal nesse encontro vocálico. No entanto, temos o som dela. Ninguém. Então, olha aqui o som representante de uma semivogal, que é característica da construção de um tritongo, que se estrutura em uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, que neste caso está representado pela consoante, representado graficamente pela consoante M. E por último, sagões. Eu tenho aqui a presença de uma semivogal, da vogal silábica, aqui da base para a construção da sílaba, e de outra semivogal. O último encontro vocálico que nós vamos tratar é o hiato. Diferente dos anteriores, que nós tínhamos a presença de vogais e semivogais, no hiato só há a presença de vogais. Então, é o encontro de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. O que significa isso? Onde há hiato, há separação silábica. Cada um participa de uma sílaba diferente. Então, olha as palavras. País, que são aquelas que nós pegamos como exemplo no início da aula. Em país, há um hiato. Por que há um hiato? Porque eu pronuncio separadamente essas vogais. Mas em paz, há um ditongo. Por quê? Porque essas vogais compõem uma única sílaba. Então, aqui eu tenho uma vogal mais uma vogal que pertence a sílabas diferentes. Aqui não. Aqui eu tenho uma vogal e uma semivogal que pertencem à mesma sílaba, ou seja, elas não se separam. Esses são os casos de encontros vocálicos. Essa foi a nossa aula de hoje, obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se você ficou com alguma dúvida sobre os assuntos tratados nessa aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima aula.